Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Braga. Meu amado, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, dê seu like e bora pro vídeo. Como falei no vídeo anterior, que eu estou voltando às redes sociais. Ano passado as minhas redes sociais todas foram derrubadas e agora estou aqui retornando para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, contando com você para espalhar essa palavra para o maior número de pessoas possíveis, a fim de que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Também informei no vídeo anterior, o vídeo de reinauguração desse canal, que agora eu moro no sítio. Olha aqui atrás de mim, estamos num sítio, olha que beleza. Então agora eu estou morando em um sítio. E daqui desse sítio eu vou fazer todas as gravações, algumas em estúdio, mas a maior parte, a grande maioria aqui do sítio, porque eu gosto de gravar onde é o meu habitat, onde eu estou morando. E essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje foi muito tocante para mim, porque também, quando a gente prepara uma palavra, ela serve primeiro para a gente, né? E depois a gente tenta transmitir para as outras pessoas, através do Espírito Santo que habita em nós. Meus amados, muitas e muitas vezes você ouviu a passagem da pesca de Pedro. Você soube e leu e ouviu várias pregações de que Pedro havia saído para pescar num final de tarde, anoitecendo, e ele trabalhou a noite inteira e não conseguiu pegar nenhum peixe. Também você já ouviu falar e leu na Bíblia que ao amanhecer, Pedro estava na praia completamente frustrado, falido, porque não havia pego nenhum peixe. Ele estava lavando as redes quando ele viu o Rabi, que é Jesus, na areia, andando na praia com uma multidão seguindo ele. E o Rabi, que é Jesus, foi até Pedro e falou: olha, tem uma multidão aqui, eu preciso falar com eles. Será que você não me empresta o seu barco para eu poder dar água lá, poder falar com esse povo? E Pedro fez o quê? Ele emprestou o barco e Jesus falou do barco ao povo. Depois, quando Jesus foi devolver o barco, disse para Pedro: olha, agora você volta para pescar e joga sua rede do lado direito. E Pedro foi e jogou a rede do lado direito e 3 barcos se encheram de peixe. E depois, quando Pedro voltou para a praia com os barcos abarrotados de peixe, Jesus disse: deixa esses peixes aí, me segue que nós vamos pescar homens. E toda vez que você ouve ou lê essa passagem bíblica, ela se resume nisso aí. Mas poucas vezes a pessoa, quando lê uma passagem bíblica, ela se coloca no lugar do personagem, ou melhor, no lugar da personagem. E hoje, preparando essa palavra, Deus trouxe algumas mensagens ao meu coração referente justamente a essa passagem. Em primeiro lugar, o homem que saiu no final de tarde para pescar, chamado Simão, que depois se transformaria em Pedro, esse homem era um homem que tinha problemas, ele tinha necessidade de pescar grande número de peixes, estava em dificuldade financeira. Ele vai com 3 barcos ao Mar da Galileia para lançar as suas redes e tentar pegar a sua riqueza e seu alimento. Então, quando esse homem se propõe a fazer alguma coisa para resolver o seu problema de comida e também de ganho financeiro, todo homem que se propõe a um trabalho, a primeira coisa que ele tem que se preparar é o seu espírito. Ele se anima. Então não é que de repente ele apareceu no Mar da Galileia com 3 barcos, não. Ele passa o dia ajeitando os barcos, ele passa o dia reparando redes que estão rasgadas, opção de reparo. Ele passa o dia planejando a pescaria, a gente vai pescar ali, ali ou ali, como é que nós vamos fazer? Então, antes dele aparecer no Mar da Galileia pescando, ele tem que animar-se, o seu coração ele tem que estar cheio de vontade de trabalhar. Ele tem que estar cheio de vontade de fazer algo para que naquele dia, em algum momento, o fruto do seu trabalho mude a sua sorte, mude a sua realidade. Então esse homem, ele é um homem carne e osso como eu e você, que para levantar da cama, ele precisa ter essa animação, essa esperança e essa fé de que as coisas vão dar certo. Aliás, existe uma diferença muito grande entre esperança e fé. Eu digo que a esperança está baseada na fé, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A esperança é aquela coisa que você fala assim, talvez eu vou sair para pescar
e eu vou conseguir pescar, mas se não der certo, eu tento outro dia. Se não der certo, né? Se eu sair para pescar e não pegar o peixe que eu quero, tudo bem. Então isso é uma esperança. Eu tenho esperança que eu vou pegar. Mas se não acontecer, a fé não é assim. A fé é a seguinte, a fé é a certeza. A certeza das coisas que eu não vejo, a certeza das coisas que eu não se espera. Isso está em Hebreus 11, a definição de fé. Então, enquanto a esperança admite o fracasso, a fé não, ela é cheia de certeza. Porque quem tem fé, ele crê no sobrenatural. Aliás, o justo só viverá pela fé. O justo vive pela fé. Então, meus amados, o que acontece? Pedro vai até a praia, naquele final de tarde, início de noite, depois de ter um dia todo sendo preparado para esse fim. Então hoje, se você está com muitas dificuldades, se você fica pensando no futuro que ainda não aconteceu, e você está querendo ficar deitado, eu quero te falar uma coisa importante. Quem tem muita ansiedade, pensa no futuro. Quem tem muita depressão, está preso no passado. A pessoa que vive hoje, ela está ligada só no presente. Se você parar para pensar, numa vida que está muito difícil de se levar, vários problemas familiares, emocionais, financeiros, etc., a pessoa que fica ansiosa, ela não consegue sair da cama porque ela imagina o amanhã. E o amanhã que ela imagina é ruim. O ansioso sempre pensa que o amanhã vai ser mais difícil, que os problemas são maiores, e ele cria na sua imaginação problemas que de fato ainda não existem. E como o cérebro humano, eu sendo professor de biologia sei disso, enquanto o cérebro humano não consegue distinguir aquilo que você está imaginando e o que é real, o cérebro sofre por uma coisa que você imagina, mesmo ela não sendo real. Então você começa a sofrer hoje por problemas que só existem na sua cabeça, que você realmente não sabe se amanhã ou depois esse problema de fato existirá. Então é um sofrimento inútil, sofrimento por algo que não existe a não ser na sua cabeça. E esse pensamento ruim, esse sentimento ruim te impede de levantar de manhã cheio de fé, que alimenta a esperança, para poder buscar, de acordo com os talentos e dons que Deus te deu, forças, estratégias para sair dessa solução, para sair dessa situação difícil na qual você se encontra. Pedro também se encontrava numa situação difícil, mas ele tinha uma profissão, ele tinha um ofício, ele era pescador. Isso é um outro recado de Deus para você. Para criar uma situação, para tirar você de outra, você precisa se estudar, você precisa se planejar, você precisa se esforçar. Qual é a tua profissão? Qual é o teu ofício? Que estudo você teve para fazer alguma coisa dar certo na sua vida? Por exemplo, eu quero ser médico, então o cara vai fazer uma faculdade de medicina e ele vai estudar 10 anos para conseguir ser médico e ganhar bem. Ou o cara diz assim, não, na verdade eu quero abrir uma pizzaria, então vai fazer um curso de pizzaiolo, você tem que saber fazer pizza. E tem mais, vai trabalhar para alguém que já tem uma pizzaria para você aprender como a pizzaria funciona. Isso vai 2, 3, 4 anos de estudo e aperfeiçoamento até que você crie a sua marca, abra o seu estabelecimento e se institua como empreendedor de uma pizzaria. Então as coisas não vão cair do céu pronta na sua cabeça. Por quê? Porque Deus te deu inteligência, te deu 2 braços, te deu 2 pernas, te deu capacidade de aprendizado, e você tem que levantar a bunda da cadeira e correr atrás de planejar, estudar, trabalhar para que aquele sonho seja de fato concretizado. Então Pedro, ele já pulou essa etapa, porque Pedro já era pescador, ele já tinha uma profissão. Qual é a sua? Então Pedro tinha uma profissão e ele era pescador, ele dominava o ofício. Então se preparou, foi para o mar, dominando o seu ofício, saiu para pescar. Meus amados, naquele tempo, a rede de pesca não era leve. Não eram redes feitas de nylon como as de hoje. Eram redes feitas de sisal. E sisal é corda, e corda molhada pesa. As redes pesavam. Então, toda vez que Pedro pegava a sua mão para segurar uma rede, aquelas mãos de pescador, mãos calejadas, mãos fortes, braços fortes, ele pegava aquelas redes e ele arremessava as redes no mar.
Quando as redes elas ficavam molhadas, ele tinha que puxar as redes de volta, então ele trazia aquelas redes de volta. E aí vem uma outra reflexão. Quando a pessoa lança a rede, ela não lança só um objeto. Não. Quando ele pega o seu braço e enche o braço das redes que vão ser arremessadas, à medida que ele faz esse movimento, ele está enchendo as redes de esperança. Porque ele espera que ao lançar aquela rede, vai vir peixe. Então ele fala, eu vou jogar essa rede, agora eu vou pegar um monte de peixe. Agora vai! É agora! Agora vou lançar aqui, na hora que eu puxar vai estar cheio. Então ele pega a rede e tem o esforço físico, mas também tem um investimento emocional. E aí ele vai lá, arremessa aquela rede, a rede cai na água, e quando ele puxa aquela rede de volta, meus amados, as mãos estão úmidas, estão molhadas. Por mais calos que elas possuem, por mais calos que ele tenha na mão, a mão molhada ela vai machucar, porque você puxa a rede e ela começa a arrancar pedacinhos de pele, até que os calos eles começam a sangrar. Então, a pessoa arremessa, vai cheio de esforço físico, mas também vai cheio de expectativa. E quando ele puxa aquela rede, a expectativa que ele tinha ao lançar a rede, ela agora vem carregada de frustração, porque na rede não há peixe. Então, a primeira frustração é a primeira jogada de rede. Joguei a rede e me frustrei. E agora, para arremessar a rede de novo, ele tem que superar aquela frustração, colocar mais expectativa, fazer mais esforço para arremessar a segunda vez. Muitas vezes, na sua caminhada, ou na minha, né, que a gente está caminhando aí para, enfim, alcançar a promessa que é viver na eternidade com o Senhor Jesus, muitas vezes nessa caminhada, nesse esforço para se formar, nesse esforço para ter uma profissão, nesse esforço para abrir um negócio, nesse esforço para criar um filho, nesse esforço que a gente faz diariamente, muitas vezes a gente se frustra. E frustração faz parte do aprendizado. Dor faz parte do aprendizado. E Jesus nunca enganou ninguém. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo, a palavra ânimo vem de anima, de vida. Então tenha vida, tenha fé, tenha expectativa, trabalhe nesse sentido. Então quando vier a frustração, você tem que pegar a frustração, aprender com ela e fazer de novo. E tentar de novo, consertando o que você errou, tentando aperfeiçoar os seus métodos, descobrindo onde houve a falha e tentar outra vez. E assim Pedro fez, sendo pescador. Ele foi lá, arremessou, frustrou-se. Ao invés de parar na primeira frustração, ele resolveu arremessar a segunda. Então ele vai lá, puxa a rede de novo molhada, machuca as mãos, calejadas, agora úmidas, e ele vai, enche o peito de expectativa de novo, arremessa outra vez. E quando ele puxa a segunda vez, ele colhe frustração. Só que imagine que esse exercício que eu estou narrando para vocês agora, ele não durou uma ou duas vezes. Ele durou horas e horas até o dia amanhecer. Quando o dia amanhece, há um esgotamento de Pedro. Esgotamento físico, esgotamento emocional, esgotamento espiritual. Ele já não pode mais. Por quê? Pela força do seu braço não deu. Pelos talentos que ele possuía também não alcançou a vitória. Pela sua inteligência ou domínio do ofício, ele também não conseguiu essa vitória. Então, quando você usa todos os meios que você possui, e os talentos que Deus te deu, e o esforço que você empregou, e nada acontece, aí é a hora do milagre. Sim, porque você, na sua condição humana, já não há mais o que fazer. Pedro, então, esgotado, lava as redes na beira da praia. E ele ainda tinha ânimo de lavar as redes, porque ele podia ter cansado, né? Exausto, uma noite trabalhando. E pensa, 3 barcos de pesca, Pedro tem funcionário para pagar. Porque ele não toca 3 barcos sozinho, tem gente trabalhando para ele. E ele está endividado, sem dinheiro e sem peixe para fazer dinheiro. Mesmo assim, ele ainda encontra ânimo para lavar as redes.
Poderia ter deixado o barco ali, ó, chega, vou parar com esse negócio. Eu vou deixar de ser pescador, fazer outra coisa da vida, isso aqui não está dando certo. Mas não, ele ainda diante de uma noite inteira de fracasso, um após o outro, ele ainda encontra força, disposição e ânimo para lavar as redes, organizar os barcos. Se ele está lavando as redes e organizando os barcos, é porque ele ainda tem no peito a esperança ou a expectativa de que ele ainda vai continuar pescando. Ele não largou o ofício, ele não desistiu. Será que você está aí desanimado, querendo desistir, parar, porque se frustrou uma, duas ou três vezes? E se você parar, alguma coisa vai melhorar, alguma coisa vai mudar? Não. Você deve, olhando para Jesus, fazer o máximo que você puder, crendo que no momento em que você não puder, Jesus vai interferir. E foi assim com Pedro, porque Jesus andava no mar da Galileia e uma multidão seguia Jesus. Quem era essa multidão? Essa multidão era a multidão de doentes, de leprosos, de coxos, de aleijados, de cegos. Era uma multidão de leprosos, uma multidão de divorciados, uma multidão de endividados, uma multidão de gente endemoniada. Aqueles que o mundo jogou fora, Jesus acolheu. E no mar da Galileia, acolhendo essa multidão, ele não conseguia falar com todo mundo, porque era uma multidão. Então ele pede a Pedro, na época Simão, o barco emprestado. Simão, tem essa multidão me seguindo aí, ó. Eu preciso falar com eles. E se você me emprestar o barco, facilita a minha vida. Simão, ouvindo o discurso dele enquanto lavava as redes, viu autoridade no Rabi, que era Jesus. E falou, olha, pode pegar meu barco. Ele podia ter negado, ele podia ter falado, ó, pelo amor de Deus, pesquei a noite toda, tô cansado, falido, um monte de empregado aí olhando feio pra minha cara porque eu não tenho como pagar eles. Você vem pedir o barco pra mim, pede pra outro aí, pega outro barco, tá cheio de barco aí, isso aqui é beira de mar, ó, quanto pescador aí, vai atrás de outro. Não, ele não fez isso. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele pegou e disse, pega meu barco. Se você um dia sentir que Jesus está te pedindo a última coisa que você possui, que ele está pedindo para você confiar nele no meio da desesperança, da falta de fé, se ele te pedir para confiar nele quando as coisas estiverem acontecendo fora do seu controle, se ele te pedir o fio de fé que você tem no seu coração, se ele te pedir um pouco mais, se esforce e dê a Jesus o que ele pede. Foi o que Pedro fez. Leva meu barco. Jesus subiu no barco, foi um pouco distante nas águas e conseguiu do barco que todos que estavam na multidão pudessem ouvi-lo. Ao retornar, Pedro maravilhado, né, vendo aquele discurso, cheio de autoridade. Ao retornar, Jesus disse para Pedro, olha, sobe no barco de novo e vai lá para o mar e joga a rede do lado direito. Pedro viu a autoridade naquele momento, ele podia ter ignorado, ele podia, você é pescador? Porcaria você é. Jesus ia falar o quê? Sou carpinteiro, porque Jesus era carpinteiro. Carpinteiro, filho de José, José ensinou o ofício da carpintaria para Jesus. Pedro podia te falar, ô carpinteiro, o que você entende de pesca, meu filho? Você acha que eu sou trouxa? Eu vou voltar para a água aí para pescar? Eu sou pescador com esse mar aqui do avesso. Pesco todo dia aqui. Se você não entende nada de pesca, então o que eu vou fazer lá? Ele podia ter questionado Jesus, ele podia ter interpelado Jesus, ele podia ter não crido em Jesus, porque era um carpinteiro. Mas ao invés disso, ele não olhou com os olhos humanos, ele não olhou com os olhos naturais. O seu espírito, ele olhou com os olhos do espírito. Ele viu a autoridade em Jesus, naquele homem. Ele viu a autoridade no carpinteiro. Ele viu a autoridade. O espírito de Pedro se abriu para a mensagem de Deus. O coração de Pedro se abriu para a mensagem de Deus. E o que Pedro fez? Diante daquela autoridade, ele se viu pequeno. E ele creu. Ele creu. Se essa palavra está chegando para você hoje, palavra de fé, de esperança, de perseverança, creia que se você abriu esse vídeo, é porque nesse momento, nesse vídeo, Deus está falando a você.
Creia com todo o seu coração. Creia com a força do teu espírito que Deus está falando com você. Para você crer nele, não em mim, que sou pastor, um humano de carne e osso igual você, falho, pecador. Pensa no pecador. Não, você tem que crer na mensagem, crer na palavra, crer na Bíblia, porque a Bíblia é o verbo é Jesus. E Deus não é homem para mentir. Então creia nessa mensagem, porque se você abrir esse vídeo, ela está sendo para você. Mensagem de esperança, de perseverança, de fé, de crer em Jesus, para que a sua sorte seja mudada quando todo o teu esforço já não adianta mais. Então, Pedro viu aquela autoridade e voltou para as águas. Agora imagina, as mãos de Pedro, sangrando, calejadas, agora amolecidas, enrugadas, de tanto tempo de molho na água salgada, ele teve que voltar para lá. E quando ele arremessava e as redes voltavam lotadas, a ponto de 3 barcos quase afundarem, pensa na alegria. São horas e horas se frustrando. E agora, com poucos arremessos, toda aquela frustração sumiu, todo o insucesso virou sucesso, toda a dívida estava paga e ele estava rico, porque são toneladas de peixe. Toneladas de peixe é muito dinheiro. Então, a situação dele mudou naquele instante. Ela não foi mudando devagarinho, ela mudou naquele instante. Deus fez um milagre. E milagre é para já, milagre é para agora, milagre é agora. E o que aconteceu? Pedro volta para emocionado. E aí, Jesus fala assim, olha, deixa esses peixes aí e vem comigo pescar homens. Aí vem uma terceira lição. Ele estava rico. São toneladas de peixe, empregados pagos, dívidas pagas, dinheiro ali para comprar outro barco, se ele quiser ampliar o negócio. Mas ao invés de olhar para os peixes, sinônimo da riqueza que agora ele adquirira, ele olhou para Jesus e soube ali reconhecer que quem trouxe aquele peixe foi Deus. Na pessoa de Jesus, que é Deus em carne e osso. Então, Jesus trouxe o peixe. Então, o que é mais importante? O peixe ou o abençoador? É mais importante a bênção ou o abençoador? É mais importante o peixe ou o carpinteiro? Então, se ele seguir o carpinteiro, ele pode ter muitos peixes. Mas se ele abandonar o carpinteiro por causa dos peixes, a próxima pesca, sem o carpinteiro, como seria? Muitas vezes, a gente faz isso. A gente recebe aquela bênção, e quando a bênção chega, a gente faz o quê? Abandona Jesus. Se abandonar Jesus, quem vai trazer outra bênção para você? Não se apegue à bênção. Se apegue ao abençoador. Quando ouvir a voz dizendo, eu estou te chamando, erga a tua mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E vai. Porque os problemas dessa vida são só passageiros. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. A gente vive só um intervalo. Não perca a salvação por causa do intervalo. Pega as tuas coisas e vai. Simão mudou o nome, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E você também numa nova situação, sabe-se lá qual será seu nome para Jesus. E a função e o ministério e as coisas que ele tem para você fazer. Apenas creia. Vá ao seu máximo. Dedique-se ao máximo. Use tudo que Deus te deu para fazer o máximo. E depois que você não suportar mais, depois que você usou todos os seus recursos, você se renda a Jesus. Se a coisa ainda não aconteceu, se você não conseguiu virar o jogo, você se renda a Jesus e diga, Senhor, pelo meu esforço, pelas minhas mãos, eu fui até onde eu podia. Agora é contigo. E se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, suficiente para mover um monte, acredite, assim como foi com Pedro, será com você. Teu milagre é hoje, é agora, pela fé. Assim eu creio, assim eu também te abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça
resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha muita misericórdia de ti e que te dê a paz. Não desista, persevere, tenha fé. Deus falou com você essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite, eu não sei quando você viu esse vídeo, mas se você abriu, essa mensagem é para você. Até o próximo vídeo, me ajude a divulgar o Evangelho. Estamos juntos de hoje até a eternidade. A paz do Senhor.